Olá, começando mais um PET Reforço. Hoje vamos fazer uma revisão para a primeira prova de Físico-Química. Vou começar falando sobre os gases ideais. Ele é caracterizado por uma partícula esférica com movimentação aleatória, tem interação intermolecular e com um tamanho desprezível. Além de tudo, ele é idealizado para prever o comportamento dos gases reais. Para chegar na equação geral dos gases ideais, a gente tem que lembrar da lei de Boyle, que diz que o volume é inversamente proporcional à pressão quando a temperatura e o número de mols são constantes. A lei de Charles, que diz que o volume é diretamente proporcional à temperatura, à pressão e número de mols constantes. E o princípio de Avogadro, que diz que o volume é diretamente proporcional ao número de mols quando a pressão e a temperatura são constantes. E aí, juntando essas três leis, a gente chega na equação geral dos gases ideais, que é PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. E aí, quando se trata de uma mesma molécula, a gente tem a seguinte relação: P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. A gente tem também o volume molar, que é o volume dividido pelo número de mols. A fração molar, que é o número de mols parcial dividido pelo número de mols total. Então, se uma solução a gente tem, por exemplo, oxigênio, e a gente quer a fração molar do oxigênio, a gente pega o número de mols dele e divide pela soma do número de mols de todos os compostos presentes naquela solução. E a pressão parcial é essa fração molar vezes a pressão total. Vamos fazer um exemplo para a gente aplicar os conceitos que vimos anteriormente. Ele diz que, no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Rússia, o pneu do carro da Ferrari, antes do aquecimento, tem uma pressão de 1,8 atm, quando a temperatura é de 5 graus Celsius. Após uma volta de aquecimento, a temperatura do pneu sobe para 50 graus Celsius e seu volume aumenta 10%. Qual a nova pressão do pneu? Nesse exercício, a gente tem que observar que ele trata de uma mesma molécula, e aí ele te deu uma pressão inicial, uma temperatura final, e aí ele quer a pressão final. Então, a gente pode usar essa relação de P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. E aí, quais são nossos dados? A pressão 1 é 1,8 atm, a temperatura 1 é 5 graus Celsius, mas a gente não pode trabalhar com Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin. Para fazer isso é só somar com 273, e aí fica 278. E aí o volume, ele não deu, só que aí a gente pode chamar o volume inicial de V1. E aí, para o segundo ponto, a gente quer a pressão 2, a temperatura 2 é 323 Kelvin, e ele diz que o volume aumenta 10%. Se a gente chamou o volume inicial de V1, o volume 2 vai ser 10% de V1. Isso dá 1,1 V1. E aí, substituindo esses valores, a gente fica com isso daqui. E aí, multiplicando cruzado, a gente tem esses valores aí. E aí, passando V1 e 305 dividindo, a gente fica com 581,4 sobre 305. E aí, a gente acha que a pressão 2 é 1,9 atm. Então, nesse exercício, a gente só tem que se atentar para a temperatura, passar ela para Kelvin. E também, quando fala isso de o volume aumenta tantos porcentos, o volume é tanto do inicial, a gente pode chamar o primeiro de V1 e o segundo de alguma coisa V1. Nesse caso foi 10% de V1. Dando continuidade, a gente entra agora na primeira lei da termodinâmica. Ela diz que a energia interna de um sistema fechado é constante. Então, o ΔU, que é a energia interna, é igual ao calor mais o trabalho. E aí, tratando dessas variáveis
individualmente, a gente tem que o trabalho ele é dado pela integral da pressão vezes dV. E aí, quando a gente tem uma pressão constante, essa pressão ela pode sair da integral, e aí a gente fica com trabalho igual a P ΔV. E quando a gente não tem a variação do volume, esse dV vai ser zero, então o trabalho vai ser zero. Então sempre quando fala volume constante, não tem trabalho, o trabalho é igual a zero. E aí o trabalho em expansão, ele é menor do que zero, ele é negativo. Em compressão, ele é positivo. Essa conversão de sinal é muito importante lembrar, que se você erra um sinal, você pode perder a questão toda. E aí, quando a pressão ela não varia, em expansão reversível, a gente tem que, pela definição de trabalho, é a integral de P dV, de V1 até V2. E como é expansão, ele é negativo. E aí, como a pressão ela não varia, essa pressão ela não pode sair da integral. E aí, mas a gente sabe que, pela equação geral dos gases ideais, pressão é igual a nRT sobre V. Substituindo, a gente tem que trabalho é igual a integral de nRT sobre V dV. E aí o nRT é constante, então pode sair da integral. E aí fica a integral de 1 sobre V dV. E a integral de 1 sobre V dV é o ln. Então, para uma expansão reversível, em que a pressão não é constante, a gente acha que trabalho é menos nRT vezes ln de V2 sobre V1. E a gente ainda tem outra relação, que é menos nRT vezes ln de P1 sobre P2. E aí a diferença, olha, que o ln nesse lado esquerdo é P1 sobre P2 e para o volume é V2 sobre V1. Aí é bom não confundir isso. Então, juntando tudo o que eu disse antes, a gente tem que o trabalho para pressão constante, ele é P ΔV. E aí, quando a pressão ela varia em expansão, ele é dado por menos nRT ln de V2 sobre V1 ou menos nRT ln de P1 sobre P2. Isso depende muito do que o exercício te dá. Aí você pode usar uma ou outra. E aí, em compressão, como o trabalho é positivo, ele é nRT vezes ln de V2 sobre V1 e nRT vezes ln de P1 sobre P2. E aí, lembrando que a volume constante, o trabalho ele é igual a zero. Em expansão, ele é negativo e em compressão, ele é positivo. E aí, o calor, ele é a transferência de energia devido à diferença de temperatura. E também tem a convenção de sinal. Se o calor ele entra no sistema, ele é positivo. E se o calor deixa o sistema, ele é negativo. É diferente do trabalho esses sinais, então é bom não confundir também. E aí, a fórmula é Q é igual a massa calor específico vezes ΔT. E ele também pode ser expresso pela capacidade calorífica. Capacidade calorífica é igual a Q ΔT. E aí, entrando nisso de capacidade calorífica, a gente tem a capacidade calorífica volume constante. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que ΔU é igual a Q mais W. Mas, a volume constante, o ΔU é igual ao calor, porque o volume constante, o trabalho é igual a zero. E aí, como a capacidade calorífica é dada por Q sobre ΔT, a gente fica aqui, a minha capacidade calorífica a volume constante pode ser reescrita como ΔU sobre ΔT, porque o calor é igual a ΔU. E aí, a pressão constante, a gente tem que a entalpia, ela é ΔU mais pressão vezes volume. E aí, a pressão constante, o calor ele é igual à entalpia. Isso é muito bom lembrar também.
Então, a gente pode reescrever a fórmula da capacidade calorífica como ΔH sobre ΔT. Bom, vamos entrar agora para a entalpia. A entalpia ela é um tipo de energia interna que cada substância possui. Ela é dada por ΔU mais PV. Essa variação ela pode ser a entalpia final menos a entalpia inicial. E quando a gente tem uma reação, ela é a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. E aí a gente tem o processo exotérmico, quando a entalpia ela é negativa. E esse gráfico ilustra esse tipo de processo e a gente observa que a entalpia inicial ela é maior do que a entalpia final. Então, a minha variação de entalpia vai ser negativa. E o processo endotérmico, cuja entalpia é maior do que zero. E aí esse gráfico ilustra esse tipo de processo, em que a entalpia final é maior do que a entalpia inicial, então vai me dar uma entalpia positiva. Entrando agora para a segunda lei da termodinâmica, ela trata da espontaneidade dos processos, da desordem, e ela é dada por ΔS é igual ao Q reversível sobre a temperatura. Esse Q reversível é a quantidade de calor que é fornecida para o sistema, e o ΔS a gente chama de entropia. E aí, quando a gente tem um processo espontâneo, a entropia é maior do que zero. E quando a gente tem um processo não espontâneo, a entropia ela é negativa. Dando continuidade, quando a gente tem um processo isotérmico, a temperatura ela não varia. E aí, a gente tem que a entropia é o calor reversível sobre a temperatura. Mas, em um processo exotérmico, a gente tem que a energia interna ela é igual a zero. Então, o calor ele é igual ao menos o trabalho. E aí, a gente pode escrever a entropia como nRT ln de V2 sobre V1, ou nRT ln de P1 sobre P2. A gente pode usar essas duas equações. E isso é um processo em expansão. E aí, quando a gente tem a variação de temperatura, vai ser um pouco diferente. Pela definição, a gente sabe que a entropia é calor reversível sobre a temperatura. Mas a gente viu anteriormente que o calor ele pode ser dado pela capacidade calorífica vezes a temperatura. Então, substituindo esse calor na minha equação, e aplicando a integral dos dois lados, a gente tem que a entropia pode ser dada por integral da capacidade calorífica dt sobre T. E aí, tirando a capacidade calorífica da integral, que é constante, a gente fica com C integral de dt sobre T. Mais a integral de 1 sobre T é o ln. Então, a gente acha que para a variação de temperatura, a entropia é C ln de T2 sobre T1. Vamos entrar agora para as transformações termodinâmicas. Primeiro vamos ver a transformação isotérmica, que é a temperatura constante. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a energia interna é igual ao calor mais trabalho. Então, em uma transformação isotérmica, essa energia interna ela é igual a zero. Então, o trabalho é igual a menos o calor. E ele pode ser obtido fazendo menos nRT ln de P1 sobre P2 ou menos nRT ln de V2 sobre V1. Isso para uma expansão. Esse é um gráfico que ilustra esse tipo de transformação. Essa linha é a isoterma. E a entropia ela pode ser calculada normalmente como calor reversível sobre temperatura. A transformação isobárica ela é a pressão constante. E aí, pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q mais W. Mas o calor, a gente viu que é Cp ΔT. E o trabalho, a pressão constante, é P ΔV. Então, a energia interna pode ser escrita como Cp ΔT mais P ΔV. E aí, a pressão constante, a gente tem que a entalpia é igual ao calor. Então, a entalpia pode ser escrita como Cp ΔT. E aí, esse é um gráfico
da transformação isobárica. E o trabalho ele pode ser calculado como a área embaixo dessa curva. E ainda a gente tem que a entropia é Cp ln de T2 sobre T1, porque esse processo tem a variação da temperatura. Na transformação isovolumétrica, que vocês também podem encontrar falando isocórica, ela é a volume constante. E aí, a gente viu que a volume constante não tem trabalho. Então, o trabalho é igual a zero e a energia interna é igual ao calor. Mas o calor é CV ΔT. Então, a energia interna é CV ΔT também. A entalpia é dada por ΔU mais PV. E aqui é um gráfico que ilustra esse tipo de processo, em que a gente vê que o volume ele é constante, com a pressão variando. E a entropia é CV ln de T2 sobre T1, porque a temperatura não é constante nesse tipo de processo. E na última transformação, que é a diabática, o calor é igual a zero. Então, o ΔU é igual ao trabalho. E aí o trabalho ele pode ser obtido por CV ΔT, o ΔU também, CV ΔT. E a entropia ela é igual a zero, porque só existe a entropia quando tem calor no sistema. Como é uma transformação adiabática com calor igual a zero, a entropia é igual a zero. Então, se um exercício fala, é um processo adiabático, calcule a entropia. Você já pode colocar que a entropia é igual a zero, porque não tem esse tipo de fenômeno quando o processo é adiabático. E aí, a gente tem a seguinte relação para um processo adiabático. P1V1 elevado a gama é igual a P2V2 elevado a gama. E o gama, ele é Cp sobre Cv. E esse é um gráfico que ilustra a transformação adiabática. Ela é bem parecida com a isotérmica, a curva, mas a adiabática ela tem uma inclinação maior. Essa é a diferença. Vamos entrar agora para os processos cíclicos. Esses processos eles podem envolver todas as transformações que a gente viu anteriormente ou só algumas. E ele tem algumas características, como a energia interna do processo cíclico total ela é igual a zero. Então, o calor é igual a menos trabalho. E no sentido horário, o trabalho é positivo e no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Aí, esse é um gráfico que ilustra um processo cíclico. E aí a gente tem que, no processo inteiro, a energia interna vai ser igual a zero. Mas em cada processo, cada um vai ter sua característica. Por exemplo, no processo de A para B é uma isoterma. Então, a energia interna ela é igual a zero e o calor é igual a menos trabalho. De B para C, a gente tem uma isocória, que o volume é constante, então o trabalho é igual a zero. No C para D, a pressão constante, o trabalho é P ΔV, e de novo a gente tem uma volume constante de D para A. E aí o que a gente tem que fazer é somar cada parcela do processo. A gente vai somar o trabalho de A para B, o trabalho de B para C, o trabalho de C para D e o trabalho de D para A, respeitando cada característica de cada transformação termodinâmica. Então, essa foi nossa revisão de físico-química. Espero que tenha ajudado um pouco.